E ainda falando sobre cuidar de quem cuida, aqui em João Pessoa existem serviços de acolhimento às famílias. Ao vivo, a repórter Vanessa Costa traz mais informações para a gente. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Bruna, para você, para todo mundo que acompanha o Mulher Demais. A gente acompanhou um pouco da rotina de Dona Letícia, né? Mãe de gêmeos, que faz esse trajeto Cabedelo, João Pessoa, semanalmente, que dedica a vida dela a uma rotina de cuidados. Mas esse caso, ele não é isolado, muito menos único. Muitas mães na nossa cidade, no Brasil, no mundo inteiro, elas dedicam sua vida a esse cuidar. Mas muitas vezes o tempo, a rotina, a quantidade de responsabilidade e de compromissos no tratamento dos filhos pode acabar fazendo com que elas cuidem menos de si. E a gente sabe que para cuidar do próximo, a gente precisa ter o autocuidado também, ter a assistência, ter a estrutura, seja ela emocional, seja ela estrutural mesmo, como o acesso aos tratamentos, tudo isso é muito importante. Então a gente complementa esse material aqui da Secretaria de Habitação do município de João Pessoa, porque aqui existe um projeto que acolhe essas mães, um projeto chamado Eu Existo, justamente tratando sobre essa dignidade feminina, essa dignidade materna de mães atípicas. E temos alguns depoimentos de mães que já são contempladas, que trazem para a gente um pouco desse sentimento de acolhimento. Vamos acompanhar. Tem que cuidar de casa, né? Tem que nos cuidar também, né? Mas sempre feliz. A liberdade de sair livre, sem preocupação, porque o filho está sendo cuidado por outras pessoas, e descansar um pouco. Ser muito feliz, ter outras vivências, é isso. E isso faz com que esse grupo, a gente levanta nossa autoestima. A gente vive melhor, desabafa, porque tem com quem conversar, esclarecer. Eu amo muito esse grupo vai fazer a gente viver a nossa vida, né? A gente percebe que às vezes algo que é tão simples como o descanso, a escuta, poder compartilhar a nossa história, não é de acesso para todo mundo. A gente veio conversar com Cláudia Gouveia, que é aqui da Secretaria de Habitação do município e faz parte, né, coordena esse projeto chamado Eu Existo, para a gente relembrar, Cláudia, qual é a importância desse tipo de iniciativa de acolher essas mães atípicas. Bom dia. Bom dia, Bruna. É um prazer estar dividindo esse momento aqui com vocês. A importância é, como a mãe que você falou, essas mulheres elas são totalmente invisíveis. Invisíveis para suas famílias, invisíveis para a sociedade, invisíveis para todo mundo, porque elas não têm direito a nada. Elas não têm direito a ir a uma praia, ela não tem direito a ir no comércio, ela não tem rede de apoio, família, ninguém quer ficar com uma criança com TEA, né, com esses transtornos. Os cônjuges geralmente abandonam e elas ficam assim, adoecidas, né, com crise de ansiedade, com depressão, porque não tem o que fazer com elas mesmas. Os sonhos morrem, não trabalham, não estudam, não podem fazer nada por elas próprias. Por isso a ideia do projeto Eu Existo, para que as pessoas saibam que ela existe, né? O grupo ele começou, né, no Vista Alegre, o residencial onde eu acompanho, com trabalho social, com 15 mulheres. Né? Nas reuniões, não tinha como a gente fazer a reunião, porque eles são hiperativos, o próprio transtorno deixa eles nessa condição, e elas são mães, elas não deixam essas crianças sozinhas, por nada. E o desafio era, como cuidar delas se elas não têm com quem deixar essas crianças? Foi aí que Papai do Céu, junto com a gestão humanizada que nós temos aqui com a prefeitura, né? O prefeito tem esse olhar, Socorro Gadelha, nossa secretária, dá todo o apoio nesse sentido. Fizemos uma parceria com a Unidade de Saúde Nova Aliança, em Mangabeira, que tem a gerente Camille Sabadelli, que abriu as portas, porque ela faz um trabalho com autista e tem uma equipe toda preparada para isso. E aí o que aconteceu? Estamos terminando de montar uma sala,
que eu vou poder trabalhar com as mães, elas terem 2 horas quinzenalmente, inicialmente serão reuniões quinzenais, para que ela possa chorar, conversar, participar de práticas integrativas, dormir se quiser, porque elas não têm nem esse direito de dormir. Porque para dormir, ela só dorme quando a criança dorme, quando o remédio faz efeito. E são mães que estão em vulnerabilidade social, elas vivem do Bolsa Família. Elas não têm passagem para ir para buscar as consultas, para buscar os remédios. Enfim, é muito complicada a vida dessas mulheres. Então, o projeto Eu Existo é para que desperte na sociedade, né, aproveitando que a gente está hoje numa quinta-feira santa, né, que desperte nas pessoas a empatia, o olhar diferenciado, porque é aquela história, só sabe quem passa. Né? Então, eu vejo cotidianamente, diariamente, o sofrimento delas. E elas precisam de apoio, de cuidado, porque é muito sofrimento. E esse é um exemplo, muito obrigada pelas informações, desse cuidado, desse acolhimento que essas mães, assim como Letícia, outras mães também precisam aqui na nossa cidade. O projeto ele acontece em etapas, ele já vai entrando para a segunda etapa, esse referente à Secretaria de Habitação, e atende ali as mulheres naquela situação da região do Vista Alegre, justamente com essa acolhida, com essa escuta, com esse espaço de partilha, que às vezes para a gente que não está vivendo essa rotina é tão simples, mas para essas mães é primordial, é um descanso, é um alívio no dia a dia. Além desse projeto, a gente destaca, ele é da Secretaria de Habitação aqui do município, que fica em Jaguaribe, a gente fala inclusive da fachada da Secretaria. Existem outros pontos de acolhida na cidade que são integrados ao tratamento de crianças ou de pessoas no espectro autista. Por exemplo, a FUNAD, que fica por trás do Hospital de Trauma, tem um projeto de acolhida às mães também, semanalmente, enquanto os filhos estão em sessões terapêuticas, as mães conseguem partilhar, conseguem ser ouvidas, conseguem fazer atividades de saúde também, em relação a exames, a massagens, a unha, cabelo, outros atendimentos que elas não teriam. O Centro Integrado também de apoio à pessoa com autismo, à pessoa com deficiência do município também oferece esse tipo de serviço. Então é importante a gente alertar quanto aos locais na cidade onde isso existe, para que as mães não só busquem o apoio e o tratamento aos filhos no espectro, como também a elas mesmas, não só as mães, como as avós, as pessoas, os pais de modo geral, que acompanham e monitoram esse tratamento, esse crescimento das crianças, jovens, das pessoas que vivem no espectro. E a gente poder contar essas histórias e tentar trazer de volta uma acolhida é um abraço, um acalento para todos esses familiares, as pessoas que vivem lado a lado ao espectro. A gente segue acompanhando, essa série continua, na semana que vem a gente continua com mais informações de acolhida, de afeto e de importância e relevância desse tema que é tão pertinente à nossa sociedade. Bruna. É isso, Vanessa. Muito obrigada pelas informações. Tá dado o recado então, né, gente? É cuidar de quem cuida mesmo, lembrar da saúde, olhar para essas pessoas, né? De forma geral mesmo, acolher, abraçar, ouvir. Abraçar mesmo, né? Essas pessoas que precisam de fato desse carinho e de um olhar generalizado da sociedade, empatia e também das pessoas, né, dos órgãos públicos, olhando com mais profundidade para essa realidade também. Como Vanessa falou, a série continua na semana que vem trazendo outras informações, sobretudo porque estamos no mês de conscientização sobre o autismo, a campanha Abril Azul.